Tava jogando baralho não, né, cara? Não, eu saí, eu tô aqui junto com. Eu tô aqui sozinho na área aqui. Beleza, tô brincando. Tô brincando não, né? Que não dá não para jogar o baralho e assistir a aula. Quer dizer, não sei, né? Enfim. Bora lá, pessoal. Eu vou fazer o compartilhamento da tela. Compartilhar a tela inteira, que é o formulário. Avisem, por favor, quando aparecer para vocês. Já saiu. Não. Apareceu, professor. Beleza, pessoal, esse é o formulário do encontro da aula passada, dia 22 de junho, já ajustei aqui, que estava com o nome errado no título, estava dia 12, na hora de digitar eu errei. Bom, o que a gente tem visto até agora? Uma pessoa está com esforço abaixo do esperado, a maioria está cumprindo as leituras, tem gente que está se considerando excelente, por aí vai. Muita gente não respondeu, tá? Nós somos, acho que ao todo está dando 26 pessoas, só que alguns mais faltam do que o que aparecem. Isso é um cenário que eu não gosto, eu fico relativamente incomodado. Ah, professor, mas estou acompanhando pela videoaula. Aí realmente dá uma boa reduzida no prejuízo. Mas assim, se não precisasse de interação, o professor gravava e jogava um vídeo, né? Eu acho que a interação é essencial e eu não sei, aí vocês vão formando a concepção de vocês para quando forem vocês os professores, né? Isso para quem será. Mas enfim, a maioria está se dedicando, conseguindo. Pode ser que essa pessoa que está abaixo do necessário, ela percebe, mas não está conseguindo. Pode ser um momento da vida, paciência. Mas aí eu também faço a observação de que às vezes a gente não está no momento para cumprir algumas coisas. Então, eu mesmo já tranquei curso, tranquei disciplina. Então acontece assim, porque também a gente não pode esperar que estando totalmente sem condições de estudar, que vai ter uma aprovação, que vai ter um bom aprendizado e por aí vai. Então, também a gente tem que ter bom senso, né? Ter noção das coisas. Sobre a situação de leituras, está indo, mas ainda tem uma boa parte dos respondentes que não só fez a leitura parcial do primeiro material. Aquele primeiro material nem era específico da minha disciplina, tá? Era mais de metodologia científica, que é a disciplina que eu mais ministro hoje no IFMT, no Campus Confresa. Até me candidatei para ministrar na especialização e tudo mais, a ver se dá certo. Devo ser orientador de TCC, diga. Esse material de método científico eu não encontrei, eu não sei se eu apaguei ele sem querer, mas eu não consegui encontrar ele mais no grupo da sala, eu não sei, eu acho que eu devo ter apagado ele sem querer, por isso eu não fiz a leitura dele. Quem está falando? É Juscelei, professor. Ô, Juscelei, no Perguntas e Respostas, lá no Perguntas Frequentes, eu compartilho um link, e nesse link tem todo o material da disciplina. Ah, tá. Vou procurar então, professor, porque isso aí eu acho que eu devo ter apagado. Perguntas frequentes, aí diz assim, professor, eu poderia ter acesso, eu simulando, né? Eu faço a pergunta e eu dou a resposta, né? Mais bipolar impossível. Aí pergunta assim, professor, eu gostaria de ter acesso ao material da disciplina. Claro, aluno. Aí vou lá e mando o caminho na pasta. Mas tem uma pasta que eu deixei até relativamente organizadinho, né? Já eu mostro para vocês. Mas tem uma pasta, vou já apresentar, que tem todo o conteúdo da disciplina. Também não é muito, mas assim, pessoal, esse período de aulas remotas está difícil de salvar a qualidade do ensino, ó, porque vocês estão vendo, não dá. A gente está se encontrando 2 dias na semana. Eu não sei se é a prática de toda a disciplina. Eu acho que a gente tinha que se encontrar era 3. Mas também não quero deixar vocês sobrecarregados e vocês têm atividades para fazer. Então está bom, 2 dias na semana. Mas, assim, não vai ser na profundidade que eu gostaria. Talvez alguns consigam, né? Quem está lendo tudo, conseguindo acompanhar, vai sair com um nível bom. Mas poderia, por exemplo, ter o livro do Saviani a gente ler na disciplina. Se bem que eu não acho mesmo que o livro tinha que ser todo lido, não, tá? Não na disciplina. Eu acho que quem é da educação tem que ler o livro todo. Ou pelo menos a maior parte dele. Mas na disciplina eu queria que a gente conseguisse fazer mais coisas, mais atividades práticas. Só que se eu jogar mais uma atividade, vocês vão ficar sobrecarregados. Então vai ser só essa atividade aí da conclusão, mas eu num presencial vocês fariam muito mais atividades, certeza. Beleza? Já eu mostro a pasta lá organizadinha. Qual que é a avaliação sobre a apresentação? Eu tinha feito aquela apresentação para o
um curso para surdos ou pessoas com surdez, sei lá, eles não se preocupam não, pelo menos assim, os surdos que haviam na minha turma, eles normalmente até salvavam o contato dos amigos deles surdos, o nome da pessoa e do lado surdo. Não sei se era um código e por aí vai, mas eles salvavam, era a praxe deles nos celulares. Avaliação sobre o horário, a gente está cumprindo o horário estabelecido, duração a gente também está. A discussão entre vocês tenham gostado, embora tenha alguns que nunca se manifestaram. Aqui o professor não está ruim demais, então menos ruim, né? Que bom. O que está bom, a dinâmica, a interação, slides, todo mundo dialogou. Bom, apesar de ter dormido antes do professor ter montado o grupo, sim, irmão, mas eu fui montar aquele trem lá, acho que pelas 4 da manhã. Eu fui comer o bolo da minha avó, aí depois voltei, tipo assim, foi um dia até na jaca, né? Porque não tinha só o bolo, não, tinha mais refrigerante, tinha mais não sei o que, tinha jantar. Aí o bolo lá era só sobremesa mesmo. Mas daí ainda teve uma Coca-Cola, aí eu terminei, aí o cara não fica muito em condição de organizar material de estudo, não. Aí eu disse, vou dormir, pensei, vou dormir cedo, acordo cedo, acordei acho que às 4 da manhã, aqui no horário do Acre, para você já era bem umas 6, e aí fui organizar tudo, então podia dormir sim, até porque se tivesse ficado esperando, ia ter passado a noite em claro, não é? Pode ser melhorado, mas interatividade é difícil, também tem uma parte positiva, pessoal, tem conteúdo que não dá assim. Hoje eu vou tratar de bases da EPT. O que seria? Educação Profissional e Tecnológica. Os textos de vocês eles não são específicos da EPT. Então, a EPT vocês vão ter aqui comigo nesse encontro, que vai ser relativamente curtinho. Eu vou colocar só questões gerais mesmo do que eu estudei ao longo do mestrado. Porque mesmo tendo estudado licenciatura, eu fiz licenciatura em vernáculo, não é? Letras, língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa, dos países de língua portuguesa e tudo mais. Mas eu não fiz em EPT. Então eu mesmo sabia nada de EPT quando eu fui fazer o mestrado, que foi no Instituto Federal do Acre. Então foi lá que eu estudei as bases, e aí essa parte vocês não vão ver exatamente no material teórico, aí vai ser suprido com essa aula aqui por mim, não é? A exposição oral minha. Só que acabou que eu nem preparei a apresentação, nem joguinho. Ela vai mais ter um recurso visual, que aí acho que vai ajudar um pouquinho. Dúvida. Algumas dúvidas, mas falta minha mesmo. Mas pode enumerar, tá, pessoal? Mesmo assim que diga, não li, não sei o quê, mas joga lá a dúvida sobre o ponto X. Que aí na próxima aula, quando eu olho o formulário, eu vou e digo, não, tá, beleza. Ainda que tenha no texto, mas no texto está desse jeito, dou um exemplo a mais e por aí vai. Então pode colocar, não fique com vergonha, não. Beleza, então é isso o formulário, tudo bem? Pessoal, pergunto, o que vocês entendem por... Eu vou digitar aqui umas perguntas, vocês vão falando, tá? Eu vou querer algumas coisinhas no áudio. Eu vou digitando aqui as palavras, vocês vão dando opinião, tá? Aí pode falar o que vem à mente. Educação integral, pessoal. O que é educação integral? Uma educação de todos, professor? Educação para todos, né? Para todos. Para todos. Alguém mais? A Bruna Pessoal, depois quem estudou no IF em outro curso, fala lá no grupo que a gente está desenvolvendo um trabalho um pouco histórico, não é? Do IFMT Campus Confresa, eu que estou presidindo essa comissão, e aí a gente quer fazer um levantamento dos nossos casos exitosos,
o nosso aluno do ensino médio, da EJA, que terminou o curso e agora está conosco no ensino superior, o aluno do ensino superior que fez especialização, mestrado, doutoramento. Então, depois fala comigo lá no grupo, que aí a gente está montando uma espécie de mural que a gente faz uma espécie de homenagem. Acho que depois eu soube que o Rômulo saiu de um curso do IFMT, acho que ele terminou o ensino médio do IFMT, a Bruna também, e eles não estão ainda nesse nosso mural. E aí eu também, queria organizar. professor. Também, Juscelino? Ah, legal. Então eu vou apresentar, assim que a gente acabar aqui, aí eu já vou perturbar vocês lá no grupo, apresentar o serviço. Eu também, professor, já estudei no IF. Ah, maravilha. Nossa, então vocês agora vão morar no meu coração. E aí vocês vão me ajudar a gente a organizar esse trem. Beleza? Mas fala comigo lá depois da aula aqui, eu perturbo vocês. Tá, pessoal, vocês já estudaram no Instituto. E aí, nunca ouviram falar em educação integral no Instituto? Educação integral, professor, eu acho que é uma educação em conjunto, com a comunidade, a família, os professores, os alunos, um conjunto de pessoas, né? Eu não estudei no Instituto, mas no 29, o ensino integral era 2 períodos. Eu acho, professor, que a educação integral é uma busca para desenvolver o estudante em diversos aspectos. E aí, Bruna? Olha, professor, lá no IF o estudo era integral, né? A gente estudava de manhã e estudava à tarde. Não sei se é nesse princípio aí, mas era assim. Lá no 29 eu estudei dia todo também. Pessoal, um dos primeiros pontos aqui, a gente tem uma diferença. O ensino integral que a gente fala no Instituto é um ensino que integra os diversos eixos da vida humana. Se a gente voltar lá para a historinha, século XVII, acho que é século XVII mesmo, quando a gente vai ter o começo da Revolução Industrial, a gente tem a consolidação do capitalismo enquanto modo de produção. E o capitalismo é um modo de produção em que algumas pessoas elas detêm a propriedade das coisas que geram outros produtos, né, o maquinário, o capital, o dinheiro, outros elementos de produção, e algumas pessoas não detêm isso. E aí elas precisam vender a sua força de trabalho e acabam sendo exploradas, tem a questão da mais-valia. Isso é uma das coisas que acontece no capitalismo. O capitalismo é um modo de produção em que há necessariamente a desigualdade entre as pessoas. Não estou falando que um necessariamente vai ser miserável, mas estou falando que desigualdade é uma coisa que existe necessariamente no capitalismo, porque não tem bens para todo mundo. Os bens não são distribuídos de maneira igual. Bom, século XVII, XVIII, a gente tem a consolidação do capitalismo, a gente tem o início da produção de uma teoria. Essa teoria está na série de volumes que compõem a produção O Capital, do Karl Marx, né, um alemão, acho que o filósofo, sociólogo alemão daquele período, e que esse estudo dele vai dar base para algumas revoluções que ocorrem no mundo. No caso, lá no leste europeu, a revolução que vai formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Chegou alguém ali já dando tchauzinho. Ô, Jean, tudo bem, cara? Maravilha, tu tá com teu microfone fechado. Boa noite, gente. Desculpa o atraso, tô no serviço. Boa noite. Não sei, se a Bruna desculpar, a gente desculpa. E aí, Bruna? Tá tudo bem. Então tá, está tudo bem. A Bruna tem que desculpar. Pois é, pessoal. Então, tipo, o Karl Marx, naquele período, ele desenvolve essa teoria do capital, e aí ele vai falar em eixos da vida humana. E essa teoria do capital, e analisando o capitalismo enquanto um modo de produção no qual necessariamente há desigualdade e pode ocorrer exploração das pessoas, e de fato ocorre, não é? Aí vai surgir a ideia de que as pessoas têm que ter uma formação que seja diferente daquela formação instrumental,
O que é uma formação instrumental? Quando eu formo vocês para chegarem lá numa sala de aula e reproduzirem uma tabela periódica que depois os alunos vão reproduzir, mas tá, eu não sei o que aquilo contribui para a solução dos problemas da minha vida de fato. Então isso a gente tem um ensino mais reprodutivo, instrumental, o que forma para determinadas caixinhas dentro da sociedade. E aí essa teoria do Marx, ela vai contribuir para uma formação diferente da classe trabalhadora ou dos filhos da classe trabalhadora, que seria o que a gente vai chamar de ensino integral ou educação integral, que é diferente do ensino em tempo integral. Eu posso ter um ensino reprodutivista, um ensino instrumental, que só ensina as pessoas a repetirem o que já existe na sociedade, e ele ser em tempo integral, ou seja, manhã, tarde, noite, e por aí vai. E posso ter um ensino integral, como é na teoria marxista, e aí esse ensino integral na teoria marxista é um ensino que integra os diversos eixos da vida humana. E aí eu pergunto, vocês são seres humanos, e ao mesmo tempo vocês são alunos, o Jean, por exemplo, Jean está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O que ele está tentando fazer, ou está agora aqui na nossa sala de aula, estudando, mas ao mesmo tempo ele está em outro lugar, fazendo outra coisa, ou está em outro ambiente em que ele faz outra coisa. Qual é esse outro ambiente? Trabalho? Meu local de trabalho. Local de trabalho, exatamente. A Jusilei está aqui em sala de aula, mas ao mesmo tempo ela está vigiando a Ive. Qual é o outro ambiente no qual ela está? Em casa. Em casa. O Gleison está aí jogando baralho ao mesmo tempo. Então, está tendo lazer e educação. Então, assim, eu estou querendo exemplificar que na vida a gente tem diferentes eixos ou espaços de atuação. Então, a gente tem trabalho, a gente tem cultura, a gente tem ciência, a gente tem educação, a gente tem tecnologia. E é por isso que quando vocês chegam aqui no Instituto Federal, ou em qualquer dos institutos, tá, pessoal, que a gente tem 38 institutos federais, mais 2 Cefetes, mais uma universidade tecnológica e mais o Colégio Pedro II, onde vocês chegarem, vocês vão ter uma pessoa lá no ensino médio, igual a Bruna estava, passando por ensino, pesquisa, extensão, inovação e diversos outros tipos de experiências, que normalmente, ou que muitas vezes a gente não tem ou não tinha na escola tradicional. Alessandra, o Alessandro, estás por aí? Estás me ouvindo? Sim, tô sim. Quando tu fizeste o ensino fundamental, como que era a tua escola? O que tinha de atividade para os alunos na tua escola? Só era estudar mesmo, tinha educação física, que era brincadeira. Mas lá no momento da educação física, né? Na aulinha de português, o que fazia na aula de português? Estudava, ouvia a professora ensinar, fazia tarefa. Beleza, e aí quando vocês chegam aqui no Instituto, por exemplo, a gente integra os nossos pilares de atuação. Então a Bruna, pode ser que ela não tenha participado, mas meus alunos que agora estão ministrando metodologia de projeto científico na agropecuária e na agroindústria, eles estão desenvolvendo projetos de pesquisa com a sociedade deles. Eles escolheram os temas, vão aplicar questionário, vão analisar, vão buscar textos teóricos. Então no Instituto, na nossa ideia de formação integral, a gente integra os eixos da vida humana, educação, trabalho, ciência, tecnologia, cultura e por aí vai, e a gente trabalha com os tripé, que nem é mais tripé, né? Com as bases da nossa educação, que seria ensino, pesquisa, extensão e inovação. Então, vocês, por exemplo, quando tiveram o primeiro trabalhinho, eu disse, vocês vão receber um fragmento do texto, já te dou a palavra, Alessandra, vocês vão receber um fragmento de texto, um pedacinho de texto, mas vocês também vão pesquisar outra fonte, outro recurso material. E aí vocês vão produzir a síntese disso e vão apresentar. Então, é um exercício muito básico, mas já tinha pesquisa naquele caso. E aí, quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai trazendo outros materiais, outras coisas. Diga, Alessandro. Quando eu fiz o técnico em alimentos no IF, integrado ao ensino médio, eu visitei em Rondonópolis uma indústria de cervejas e uma de água mineral. Fizemos uma visita técnica, foi muito bom, gostei. Beleza. E é isso mesmo, porque a gente entende que a gente aprende, pesquisa e devolve para a sociedade tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, os trabalhos de vocês, a gente vai tentar fazer alguma espécie de devolutivo para a sociedade, se não agora, mas em momento futuro.
quando vocês são obrigados a escrever trabalhos lá para o SIC, é uma maneira de vocês produzirem algo e devolverem isso para a sociedade. E quando a gente devolve para a sociedade ou interage com a sociedade, a gente está fazendo a parte da extensão. Especialmente quando a gente cria algo novo e devolve para a sociedade. Então, se vocês saírem com interesses ou conseguirem executar atividades de ensino que sejam diferentes do que é o tradicional e levarem isso para os professores da rede pública, vocês já vão estar cumprindo um pouco do que é a extensão. Apesar de que no Instituto a gente trabalha extensão muito por projetos, ou seja, tem que documentar e por aí vai. Pessoal, tem um outro conceito que eu coloquei aí no chat, que é o conceito de omnilateralidade. Omnilateralidade tem uma parte do latim, que é esse omni, e o omni quer dizer todos. Então, tipo, quer dizer uma educação que visa todos os lados. Quando a gente visa todos os lados, quer dizer que a gente está formando o ser humano por inteiro, e não somente uma parte ou só um aspecto dele. É óbvio que também, para a gente formar o ser humano por inteiro, até mesmo a nossa educação no Instituto Federal, ela tinha que evoluir muito mais. Hoje a gente trabalha muito em caixinhas. Eu tenho tentado... o nome do professor é Nick mesmo? É Nick Andrew Pereira Gaudi. Eu tento trabalhar com todas as experiências que eu tive. Então, fiz administração, direito, letras, mestrado na EPT, agora doutorado na área de direito, mestrado em administração, gerenciei a área de controle na CGU, trabalhei em Tribunal de Contas. Então, assim, eu tento que todas as experiências elas estejam juntas e a gente consiga melhorar o processo da ensino e aprendizagem. No Instituto Federal, talvez para a gente melhorar, as nossas disciplinas teriam que ser mais integradas. Talvez uma disciplina ela não deveria ser nem uma disciplina, ela deveria ser um eixo temático, e nesse eixo temático a gente tem português, geografia, a parte jurídica, a parte de pesquisa, tudo num bloco só, talvez ministrado ao mesmo tempo por 2 ou 3 professores, e são experiências que dão resultados interessantes e que algumas instituições de ensino já desenvolvem, inclusive em países considerados de primeiro mundo. Então, a unilateralidade seria essa formação que visa todos os lados, né, da vida humana. Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Quando aparecer, vocês avisem, tá? Apareceu. Beleza, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre a história da rede federal. A nossa rede federal, acho que no primeiro encontro eu mostrei um mapa do Brasil e mostrei como é que estava a distribuição dos institutos federais. Cheguei a falar que vários estados só têm um instituto federal, mas alguns estados, às vezes por maior importância política, econômica no país, ou pelo tamanho do território, ou pelo processo histórico, eles têm mais de um instituto. Então, acho que em Minas a gente deve ter uns 3 institutos, mais um Cefet, e várias escolas agrotécnicas, ou escolas técnicas ou agrotécnicas vinculadas às universidades em Minas. Então, Minas é um estado, assim, digamos que é privilegiado por ter tantas instituições da rede federal. Goiás, a gente tem o Instituto Federal de Goiás, tem o Instituto Federal Goiano. Santa Catarina, tem o Instituto Federal de Santa Catarina e tem o Instituto Federal Catarinense. No Acre, só tem o do Acre mesmo. Mato Grosso, embora seja um estado grande e enorme em termos de território, mas só tem um Instituto Federal também. Mato Grosso do Sul também só tem um, São Paulo só tem um, por incrível que pareça também. E Rio de Janeiro vai ter mais, e tem um Cefet também no Rio de Janeiro. A gente só tem 2 Cefets hoje no país inteiro, um em Minas e outro no Rio de Janeiro. Bom, o que eu queria falar lá em 1909, a gente vai ter a criação das primeiras instituições que hoje são a rede federal. Essas primeiras instituições elas vão surgir com o nome de Escola de Aprendizes e Artífices. A gente tinha lá, saindo de um período de império, não é? No Brasil,
aí começou a assumir presidente, e esses presidentes perceberam que o Brasil ele tinha bastante de desigualdade social. E desigualdade social a gente tem que atuar de alguma forma, ou por um ideário de justiça social, e quando eu penso no ideário de justiça social, eu estou pensando que a gente não deveria ter pessoas com tanto e outras com tão pouco. Então, eu deveria redistribuir o recurso, os bens dentro da sociedade. Só que tem vezes que a gente tem políticas que lidam com a pobreza, mas não porque querem resolver o problema da pobreza, mas porque querem controlar a pobreza. São visões diferentes. Então, às vezes, eu posso pensar assim, eu tenho que ocupar o pessoal pobre, porque senão eles vão virar marginais, e esses marginais vão colocar em risco a minha riqueza, o meu patrimônio, a minha vida, a minha integridade, da minha filha, da minha mulher, alguma coisa assim, entenderam? Então, eu posso ter visões diferentes, tratamentos diferentes sobre o problema da pobreza ou da desigualdade social. E aí, naquele período, quando Nilo Peçanha cria as primeiras escolas de aprendizes e artífices em 1909, a ideia era essa. Eram escolas voltadas assim, para pegar os mendigos, indigentes, os filhos sem pai, os bastardos, né? Que nessa época ainda tinha essa distinção do que seria o filho bastardo e o filho legítimo. Então, se não nascesse fruto de um casamento civil, tudo regular e tudo mais, já era um bastardo, e aí não tinha os mesmos direitos que o filho do casamento, como se tivesse diferença. Graças a Deus o direito civil evoluiu, a gente já não vê filhos com tratamento diferente, sejam eles só de um dos pais, ou sejam dos dois, né, do casal, ou sejam eles filhos não biológicos, como é o caso da adoção. Hoje a gente, graças a Deus, no Brasil, no direito brasileiro, a gente não tem diferença alguma. Adotou filho, igual aquele que é famoso filho de sangue, de um dos pais, é tão filho quanto os outros, né? O filho do casamento é tão filho quanto o filho fora do casamento. Então é esse o panorama do nosso direito civil hoje, mas não era no passado. E nesse passado, então, a gente tinha esses desocupados, e eles eram encaminhados para essas escolas de aprendizes e artífices, onde eles aprendiam ofícios mais rudimentares. O que seriam esses ofícios mais rudimentares? Atividades muito braçais, muito mecânicas, ou que eram relegadas no sentido de destinados, ou eram executadas, não é, pelas camadas mais pobres da população. Então é com esse perfil, com esse histórico, dessa forma que vão surgir as instituições que hoje são o Instituto Federal. E quando a gente pensa nisso, pessoal, é muito interessante porque muitos dos nossos colegas docentes na rede federal, docentes são os professores, muitos desses professores, por terem mestrado, doutorado, às vezes tem uma visão que o instituto tem que ser exatamente igual à universidade, um centro de pesquisa e por aí vai. Então tem que tratar o estudante da rede federal exatamente igual ao estudante da rede federal, aliás, ao estudante da Universidade Federal. Ocorre que a camada da população que a gente atende também e a finalidade que nós temos é um pouquinho diferente desde o nosso histórico. Então, a gente sempre atendeu pessoas com mais baixa renda, negros, indígenas, quilombolas, outros desvalidos, né, que naquela época usavam o nome desvalidos, né, da sorte ou da fortuna, eram os coitados, né, que não tinham considerados coitados, mas por um critério de renda, né? Os caras não tinham grana, não tinham propriedade e tudo mais, eram considerados coitados, desvalidos, alguma coisa nesse sentido. E é natural que quando a gente recebe essas pessoas ou os seus descendentes, os seus familiares, eles cheguem com níveis de escolaridade diferentes, com graus de aprendizado também diferentes. E é por isso que a EPT, a educação feita dentro da rede profissional e tecnológica, ela também tem que ter um olhar diferenciado sobre os déficits de aprendizado, as deficiências de formação, deficiência da formação, tá? Que é quando a pessoa não aprende exatamente o que ela deveria aprender em determinado nível, em determinada disciplina e por aí vai. Bom, ele começa assim em 1909,
e depois, hoje, a gente chegou a um cenário que a gente está em mais de 600 municípios, perdão, em mais de 500 municípios, né, quase 600 municípios no país inteiro, mas eu acho que a gente tinha uma perspectiva de estar em mais de 600, porque a rede federal, ela, acho que a partir do governo Dilma, e depois com o Temer e agora o Bolsonaro, ela passa por uns ajustes, então alguns campos já anunciou que ia fechar. Não sei se todo campus precisa existir mesmo. Com o Fres é um que a gente entende que sim, mas no Acre, por exemplo, onde eu já atuei no Instituto Federal daqui, que é onde eu estou, a gente tinha um campus que ele não tinha alunos na cidade. Tinha que buscar alunos em outras cidades, e aí ele precisava ir buscar mesmo, porque era ensino médio. Se não tivesse um ônibus, gastasse com isso, não conseguia captar aqueles alunos. Mas, enfim, eu não sei se isso era ruim ou se isso era bom. O fato é que, naquele município em que foi situado o campus, ele não tinha público para todos os seus cursos. Isso é fato. E aí a gente chegava ao final de alguns cursos com 10, 8 estudantes, ou até menos. Mas em algumas modalidades do Instituto, como é a EJA, a gente já teve histórico no IF do Acre de terminar um aluno só em uma turma de EJA, né? Mas, enfim. Vou mostrar para vocês um pouquinho da linha histórica. Como que está aqui? Vocês estão conseguindo visualizar? Ou está muito pequeno? Pequeno, professor. Tá pequeno. Melhorou alguma coisa ou continua muito ruim? Melhorou. Tentar aumentar um pouquinho, mas pelo visto, quando aumenta muito mais, ele também perde bastante de qualidade da imagem. Pessoal, é o seguinte, então, como eu falei, as primeiras instituições da rede federal vão surgir lá em 1909, o presidente na época era Nilo Peçanha, e ele cria essas escolas de aprendizes e artífices. E aí é quando uma das instituições que também apoia isso é o Colégio Pedro II. E é interessante, porque esse Colégio Pedro II, embora leve o nome de colégio, ele é situado no Rio de Janeiro. Ele é como se fosse uma escola das mais tradicionais do país inteiro. E o Colégio Pedro II, ele só não tem o nome de Instituto Federal, mas ele é tão bom quanto qualquer Instituto Federal, ou eu ouso dizer até que melhor que muitos. Porque lá tem o ensino básico, a educação técnica, tem o ensino superior, tem a especialização, tem mestrado e tem até doutorado, para vocês terem ideia. O IFMT, mesmo sendo uma instituição bastante antiga, diga, Jusilei, pode falar direto, porque eu não vou estar vendo, né? Ah, tá. Hoje em dia não existe mais os colégios agrícolas, né? Ou existe ainda? Não, eles foram unificados. Isso os federais, tá? Porque estadual pode ter municipal e por aí vai. Aqui no Acre mesmo, acho que a gente tinha escolas agrícolas, mas a tendência é elas serem fechadas, porque o Instituto ele assumiu bastante esse papel também. Bom, as escolas agrotécnicas ou técnicas de área agrícola federais, elas foram incorporadas pelos institutos. Mas, professor, então acabou todas? Não, a gente ainda tem algumas, mas elas ficaram vinculadas às universidades federais. Quando a gente foi criar a rede federal lá em 2008, antes, acho que uns 2 anos antes ou 3 anos antes, teve todo um processo de discussão. A gente tinha Cefetes e tinha as escolas técnicas e agrotécnicas. Elas foram convidadas, foi estabelecido um prazo para elas dizerem, quer virar instituto? Vai ser nesse formato. Aí você vai ser um campus do instituto e não mais uma escola agrotécnica. Não quer ser integrada a uma universidade? Aí ela poderia escolher. Aí algumas já eram escolas técnicas ou agrotécnicas vinculadas a universidades que puderam optar para ir para os institutos. Outras optaram por não quero ir para o instituto, quero continuar junto à minha universidade federal. Então foi mais ou menos esse o processo. Hoje, Jusilei, a maioria dessas instituições se juntaram para compor um instituto federal, junto com o Cefet. A reitoria ficou onde já era o Cefet. Mato Grosso tinha um Cefet, tá, pessoal? Mato Grosso vai ser uma das primeiras escolas agrotécnicas do país. Em 1909,
já criou uma escola de aprendizes e artífices aí na região, no caso, na região de Cuiabá e Várzea Grande. Então, o IFMT, se a gente pensar na instituição mais antiga dele, que seria essa escola de aprendizes e artífices, ele já tem mais de 100 anos. E foi esse um dos motivos, aqui não estou para falar muito da minha vida, mas eu já tinha passado num concurso do IF do Acre. Eu passei em 2013, assim que eu terminei a graduação, para professor da área de Direito. E aí eu atuei durante 7 anos e tudo mais, e aí eu decidi fazer o concurso em outro IF, não é? Fiz novamente, passei e decidi sair do IF do Acre, mesmo tendo 7, quase 8 anos de magistério, já estava até bem na frente na carreira e voltei para o zero na carreira, mas num instituto que tem mais de 100 anos, né? Tem mais de 110 anos, fazendo agora 112. Ah, professor, por que fez essa loucura? Porque eu queria saber como era trabalhar em um instituto que era centenário, né? Se tinha realmente essa diferença toda em termos de qualidade e por aí vai, ou se não, se era mais do mesmo. Porque o IF do Acre, né, não é que seja ruim não, tá, pessoal? Toda instituição vai ter as coisas boas e as coisas ruins. Mas, enfim, o Colégio Pedro II é como se fosse, ele tem tudo que um instituto tem, inclusive todas as possibilidades que um instituto tem, mas mantém o nome de Colégio Pedro II por uma questão de tradição mesmo. Mas é como se fosse um instituto que tem até doutorado, sendo que no IFMT, que é centenário, a gente ainda não tem um doutorado do IFMT mesmo. Essas escolas de aprendiz e artífices elas vão evoluindo, depois elas passam a auxiliar, quando a gente vai para esse período de 1909 até 1937, elas passam a também, antes, no começo, quando foram criadas, como eu disse, ela era destinada para assistência social. O que era assistência social? Quem era mendigo, pobre, miserável, aqueles que já tinham alguma incidência em criminalidade, ou que eu tinha que prevenir para que não fosse para a criminalidade, por aí vai. Bom, pessoal, a década de 30 na história do Brasil é a década da nossa formação da indústria de base. Então, são os anos em que o Brasil sai do regime de monocultura, café, produção do leite em Minas Gerais, produção do café, especialmente lá na região de São Paulo, cana-de-açúcar no Nordeste. Então, a gente sai de um país que produzia isso, tinha os latifúndios e a produção de monoculturas, e para um país que diz assim, não, a gente também tem que ter indústria. E aí eu lembro que uma vez eu já falei para vocês da questão do valor agregado, não é? Que quando eu vendo o item lá in natura, o leite e tudo mais, eu tenho que vender muito leite por um valor muito baixo. Quando eu vendo os derivados do leite, eu estou vendendo um pouquinho de leite, mas por um valor, a evolução, né, a transformação do leite, o que resultou do processo de produção, mas por um valor muito maior. Então, um requeijão, talvez, um potinho de requeijão, ele custa, sei lá, o equivalente a 1 ou 2 litros de leite, ou mais de um valor de 1 litro de leite. Só que quando saiu o vendedor de leite lá na área rural, ele vendeu vários litros de leite por, sei lá, um valor que não paga talvez uma daquelas caixinhas de leite que a gente compra no mercado. Então, o normal de produtos, itens sem valor agregado é ser muito barato. Professor, Eu usei o exemplo também da castanha, diga. aqui na minha cidade mesmo, 1 litro de leite, eu acho que não é nem R$ 1. Eu pago mais de R$ 5 por 1 litro de leite aqui na... Mulher, onde é isso, mulher? Os vendedores, Na origem, ela tá falando do leiteiro mesmo, aquele que produz lá. Isso. Meu pai, a gente entrega aqui. Tem vez que tá bem barato o leite. Aqui é 1,50 ou 1,60, Bruna? Eu não sei a faixa que tá agora, porque eles estão mudando o resfriador aqui, então a gente não tá entregando. Mas tá bem barato. Aqui na Confresa, Não, é Canabrava, Porto Alegre. Não sei Ah, como tá sim. Um monte de curiosidade de conhecer essa região de vocês, ó. A Brava lá, eles aqui tá pagando 1,60 o litro. Então mesmo, então. Uhum.
Beleza, então assim, sem valor agregado, pessoal, a coisa vale muito pouco. Então o Brasil decidiu lá pela década de 30 que tinha que investir no processo de industrialização. Aquelas escolas, então, que antes atendiam os meninos de 10 a 13 anos em situação de vulnerabilidade social, ou seja, filhos dos pobres, os índios, escravos, a gente passa a aproveitar também no processo de industrialização. E aí essas escolas de aprendizes e artífices viram liceus. E liceus, esse nome, pessoal, era muito utilizado para escolas que atuavam na formação técnica, ou seja, dando um ofício, e um ofício que era considerado importante para a sociedade. Então, tinha liceu que formava os administradores, que naquela época era um nível médio, tinha liceu que formava os contabilistas, que naquela época era o técnico em contabilidade, e outras áreas. Então, o técnico em química, que evoluiu até surgiu o químico e por aí vai. Então, a gente tem uma mudança e esses liceus vão atuar muito na parte da educação mesmo. Aí já tem uma mudança. Essas escolas já não são mais só para a gurizada que pode incidir na criminalidade, não. Elas já são para formar os trabalhadores para compor uma sociedade um pouquinho mais qualificada. Nesse período também a gente tem a evolução da formação do processo de industrialização e a gente vai ter escolas industriais e técnicas. Então a gente primeiro teve indústria de base no Brasil e aí depois essa indústria de base também foi gerando diversos produtos, né? Antes a gente tinha indústria só para, digamos que, extração de metais e aí só vendia o metal para longe do Brasil. Isso é um cenário, tá, pessoal? Depois a gente pega esse metal e vê que o Brasil é exportador de metais, por que não ter uma montadora de veículos no Brasil? Então é um período em que vem as montadoras, região do ABC Paulista, né, que é sede do início do processo de industrialização brasileira, foi por lá, com as montadoras. Claro que depois elas começam a sair, vão até para o Nordeste, como foi o caso da Ford, e agora foi embora do país, né, no caso. E aí, então, a gente tem essa mudança para escolas industriais e técnicas, e depois para escolas técnicas federais. E aí, como escolas técnicas federais, elas passam a poder ofertar diferentes tipos de curso, até mesmo as engenharias. E é por isso que quando a pessoa pensa em Instituto Federal, ela pensa sempre na palavra tecnologia. E essa tecnologia seria um processo que a gente desenvolve que trazem melhorias para a vida humana. Então, tecnologia, pessoal, é como se a gente conseguisse dar uma instrumentalidade para determinada coisa que vai contribuir para a melhoria da vida da pessoa. Não necessariamente tecnologia está associada a mundo digital, tá, pessoal? A gente hoje ouve muito falar em tecnologia e já associa a smartphone, computador, internet, e não necessariamente. Tecnologia, como eu falei, dar aplicações a determinados instrumentos, recursos que melhoram a qualidade da vida das pessoas. Então, uma caneta é resultado de um processo de tecnologia, o caderno também e outras coisas que o ser humano foi inventando, né? Os instrumentos são resultado da tecnologia. Professor, também a gente pode falar também da área rural também, né? Sim. Teve muita evolução na questão de tecnologia, como ordenha, a questão do inseminação, processo de desenvolvimento de tecnologia, não é? Exato. Como falei, né? E mesmo se a gente pensar na área rural, pessoal, vocês não precisam pensar no instrumento mais moderno. Mas o simples fato de a gente ter tido a formação de instrumentos já é um item tecnológico para o ser humano. Então, tecnologia está relacionada com o estudo ou desenvolvimento de técnicas, tá, pessoal? Então, o ser humano, na sua origem, a gente nem tinha instrumentos de caça, por exemplo. E aí o ser humano vai e inventa a faca, machado. Então, nesse período, a gente teve uma invenção tecnológica, um avanço tecnológico. Tentem pensar nisso, né? Tecnologia enquanto um estudo sobre o uso das técnicas. Então, toda vez que a gente tem uma invenção de uma técnica que pode ser revertida para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, a gente tem algo tecnológico. Não necessariamente vai ser digital, tá?
E aí, muito bem lembrado os exemplos do Jean, mas podem pensar também em instrumentos do meio agrícola, até mais rudimentares. O que a gente vai poder questionar, pessoal, é se algo está ou não compatível com o processo de desenvolvimento tecnológico. Porque hoje a gente já não faz mais as coisas todo dia com arroz batendo com aquele, sei lá, pilão, não tem mais os mesmos recursos, porque a gente já evoluiu e já desenvolveu ferramentas e técnicas mais aperfeiçoadas, que fazem mais em menos tempo, com maior precisão e por aí vai. Mas na origem, aqueles instrumentos também foram avanços tecnológicos. Esses dias eu comecei uma leitura de um livro do Domenico De Masi, que é um italiano, que é bastante conhecido por várias obras, mas uma delas fez bastante sucesso, virou até best-seller, que é o Ócio Criativo. E aí o Domenico De Masi, ele fala sobre a invenção das ferramentas, né, relacionadas com a caça. E o ser humano, na sua origem, ele usava faca, machado, só que quando ele ia caçar um bicho, tipo um veado, uma zebra, ou um bicho desse tipo, não é? Se ele jogasse a faca, ele perdia, e demorava a recuperar, se errasse, o machado da mesma forma. E aí uma das principais invenções do período lá que garantiu a evolução da espécie humana, uma das contribuições, foi o desenvolvimento do arco e flecha, porque ele ficava com a parte principal, que era o arco, e a flecha ele tinha várias delas, né, como se fosse a munição do revólver ou de outro armamento de guerra, né? E aí ele jogava uma e já conseguia lá e puxava a outra flecha, e isso gerou uma evolução que permitiu a sobrevivência da nossa espécie. Bom, os institutos estão associados a essa ideia de desenvolvimento de técnicas e de tecnologias. E é por isso que, e assim, pessoal, eu falei de técnicas de maneira ampla, tá? E aí, se vocês pensarem, professor, mas o senhor está falando em engenharia. Falei em engenharia agora, mas falei em técnicas de maneira ampla. E aí, na nossa atividade de professor, de docente, a gente tem técnicas, os recursos digitais virtuais, os recursos educacionais físicos, quando a gente leva um quebra-cabeça para o aluno montar, que reconstruiu a história de um país, quando a gente desenvolve joguinhos que vão aproveitar habilidades que os alunos já trazem, não é? E por aí vai, e que a gente consegue envolver esses estudantes, a gente está usando tecnologias educacionais, está desenvolvendo tecnologias educacionais. E eu falo isso para vocês pensarem que vocês também serão desenvolvedores de tecnologias para a área educacional. Diga. Realmente essa tecnologia está mudando, principalmente essa região nossa aqui. Como o senhor estava falando de arco e flecha, tinha muitas aldeias que utilizavam aqui na região. Nós moramos aqui centralizado, próximo ao Xingu. Tem em torno mais ou menos umas 26 aldeias para aquela região ali. E hoje, para você atravessar lá, em vez de arco e flecha, tem uma aldeia que só tem pistola 9mm. É sério. Sim, sim. Lá os índios estão parecendo forças armadas. Mas é o que eu falei, né? A discussão que a gente tem que fazer, né? Se é bom ou se é ruim. Mas tem coisas que não é mais compatível com o nosso processo evolutivo. Os caras também evoluem, né? Também seguem numa linha de tempo. Eles não, se tem coisa que já mata mais e tem um poder de barrar, de conter melhor que o arco e flecha, é isso que eu vou usar, né? E aí os caras vão usar armamento mesmo, a pistola, outro tipo, e não mais o arco e flecha, né? Que tem uma baixa letalidade, menor precisão, menor poder de explosão e por aí vai. Então é natural que a gente passe a usar os recursos mais sofisticados, né? Maior precisão, maior alcance, maior desenvoltura no sentido de conseguir fazer mais coisas, né? E por aí vai. Entenderam? Bom, pessoal, aí na década de 70, quem estiver lendo os textos direitinho vai identificar que a gente tem o surgimento de uma tendência ou um período tecnicista na educação brasileira. Beleza? Não vou falar mais nada, que isso eu quero ouvir nos vídeos, nas apresentações, por aí vai, né? Vai decorrer do estudo dos textos. Bom, década de 70, a gente já tem aquelas escolas técnicas federais que iam se dar a evolução das escolas industriais e técnicas, que foram a evolução dos liceus, elas vão virar
Centros Federais de Educação Tecnológica, o famoso Cefetes. Pessoal, eu lembro que quando eu fui bancário, acho que em 2005, eu acho que com 16 anos eu passei num concurso, não assumi, não tomei posse, mas porque não fui contratado. 2 anos depois eu fui contratado, era bancário do Banco do Brasil, e aí eu fui estudar fazer um curso de formação durante um mês em Fortaleza, no Ceará. E daí eu nunca tinha saído, nunca tinha usado avião, nunca tinha nem saído do Acre, né? Acho que município, eu tinha ido a um município onde a família da minha mãe morou, né? Que eu nasci na capital, mas não conhecia nada, nem o Acre mesmo, o Acre é muito pequeno, 22 municípios e tudo mais. E aí, aos 18, para os 19, viagem, né, para esse concurso que tinha passado, o Banco do Brasil pagava tudo, viagem, estadia, treinamento, alimentação, e aí eu vou para Fortaleza, no Ceará. E alguns dos meus colegas que tinham passado no concurso também lá, porque o Banco do Brasil faz concurso no país inteiro, e aí quando vai fazer a formação, ele leva as pessoas de vários lugares do país. A minha turma era muito legal, gente do Rio Grande do Norte, Nordeste, vários nordestinos, acho que tinha alguém de Manaus, acho que tinha alguém do Sul e tinha eu do Acre, né? Normalmente eu sou o único do Acre em quase tudo que eu faço, né? E FMT acho que eu sou o único do Acre também. E daí, os meus colegas do Nordeste tinham estudado no Cefetes. E eu fazia vestibular, que eu pensava, na época eu não fazia direito ainda, mas pensava muito. E aí eu comprava aqueles materiais que preparavam para vestibular, eu sou do tempo do vestibular ainda. E aí esses materiais, eles pegavam as questões mais difíceis que tinham sido aplicadas nas principais instituições de ensino superior do país. E além das universidades, os Cefetes eram muito bem avaliados, não é? Então, no Nordeste, o cara entrar para um curso do Cefet, às vezes era mais difícil que alguns cursos da Universidade Federal, por incrível que pareça. E aí, depois que a gente criou a rede federal, aí ficou bem mais fácil entrar nos institutos. Tem instituto que nem preenche as vagas, né, para vocês terem ideia, mas nos Cefets, eles eram poucos, bem poucos mesmo, não sei se eram 9, não lembro quantos eram os Cefets, mas eram poucos, em poucas capitais eles existiam, e faziam vestibulares que eram tão difíceis quanto os das federais, e por aí vai. Tanto que nos materiais que eu comprava para fazer vestibular, apareciam as questões dos Cefets. Bom, os Cefets, pessoal, diferentemente das escolas técnicas, eles não ficavam só na graduação, nas engenharias. Eles desenvolviam outros níveis de formação. Quando eles viraram Cefets também, eles passaram a ter a obrigação de fazer a formação de professores. Então, no Cefet, a gente tinha a formação técnica, a gente tinha curso relacionado com indústria, graduação e pós-graduação também relacionado com esses cursos para a indústria, áreas tecnológicas, engenharia, e a gente passou a ter a formação de professores e a pós-graduação também. Então, não tinha só a graduação, chegou a ter a pós-graduação também. E aí, chega 2008, que é quando o presidente da República à época, o Luiz Inácio Lula da Silva, pega e cria essa rede federal. E essa lei, a 11.892 de 2008, é a lei de criação da rede federal. E ela vai criar exatamente isso, né? 38 institutos federais decorrentes disso, né? Acho que eram 31 Cefets, então tinha até bastante, ó. Eu não acompanhava todos, só acompanhava o Nordeste. 75 unidades descentralizadas de ensino, 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais, 8 escolas vinculadas às universidades e tudo mais. Todas essas se juntaram, mas não acabou. Ainda tem universidade que tem escola técnica ou escola agrotécnica federal. Em 2019, fez os seus 110 anos, já fez os 111 anos agora em 2020, e agora, setembro, a gente vai para os 112 anos da rede federal, e é essa nossa história. E aí eu trago só um documento aqui, pessoal, que eu acho interessante para vocês entenderem o que é um Instituto Federal. Bom, o Instituto Federal, ele tem diversos normativos, mas um dos que eu acho bem interessante
esse daqui, né? Que já não é o que eu estudei no tempo do mestrado, porque o meu mestrado eu terminei em 2020, agosto de 2020, 27 de agosto de 2020. E aí, com o governo Bolsonaro, teve reformas, na verdade, desde o Temer, né? Desde o Michel Temer, a gente já teve algumas reestruturações. Eu vou evitar dizer se concordo ou discordo, tá, pessoal? Porque isso aí deixa para vocês fazerem uma pesquisa melhor e formarem a opinião de vocês. É claro que se tiver coisas que eu entendo assim, aumentou recurso, diminuiu recurso, aí eu vou comentar por óbvio, né? Mas não é o nosso caso aqui, Confresa continua existindo. Agora no governo Bolsonaro, 2 campos avançados do Instituto Federal de Mato Grosso virarão campos permanentes. Então, assim, não dá para dizer que se virou campus permanente igual de Confresa, não dá para eu dizer que nesse aspecto foi ruim. Eu posso falar de outras coisas ruins, mas esse é um dos pontos, assim, que virar um campus permanente é uma coisa boa. Então, acho que são Tangará da Serra e acho que, não lembro se é Sinop, são campos avançados, ou seja, que podem ser temporários ou que são geridos por outros campos, né? Então, eles vão ganhar sua autonomia, e isso garante que eles fiquem permanentes lá no lugar onde eles estão. Então, infelizmente, isso para quem não gosta, né, do governo Bolsonaro, não dá para dizer que é uma coisa ruim esse fato, né, pessoal? Que a gente tem outras coisas bem ruins mesmo, mas aí eu vou evitar comentar aqui, porque eu acho que a pesquisa de vocês pode falar, ou a gente pode deixar para outro momento, porque não é o objetivo da aula. Bom, então a gente tem essas diretrizes curriculares da educação. Durante o curso de vocês vão estudar muito as diretrizes, diversos documentos, normas, resoluções do Conselho Nacional de Educação, que é esse CNE, ou mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a Lei 9493 de 96, acho que é isso. Acho que é isso o número dela, que acho que é a segunda ou a terceira LDB que a gente tem na história do país. Não lembro mais, tá? Com os dias que eu estudei. Bom, e aí uma das coisas que ela faz, pessoal, primeiro, o Instituto, o nome dele já é para dizer muita coisa. É Instituto Federal, então é o Instituto da União, não é do Estado, não é do município, de educação, então a educação é uma das coisas que a gente faz. Professor, qualquer educação? Educação escolar, educação formal. Professor, não sei o que é educação escolar. Bom, então perdeu a nossa aula, volta lá nos vídeos que vai ter uma diferença de educação em sentido amplo e educação escolar. Então, Instituto Federal de Educação, ciência, então a gente trabalha com esse acumulado histórico do desenvolvimento do conhecimento da sociedade, tendente ao conhecimento científico, é por isso que o Instituto é de ciência, educação, ciência e tecnologia. Então, a gente desenvolve isso. E a educação considerada profissional e tecnológica é o que ele vai dizer aqui, ó, no artigo 2º. Perpassa todos os níveis da educação nacional, integrada às demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho. Lembram que eu falei lá dos eixos da teoria do Marx? Isso aqui o pessoal mais de direita não gosta muito, porque na verdade é isso mesmo, tá, pessoal? Lá o Marx falava em uma educação, o Marx ele não desenvolveu uma teoria de educação não, tá? Mas ele falou que para a classe trabalhadora fazer a revolução, ela tinha que formar os seus filhos para esse processo, para eles se perceberem enquanto sujeito socialmente situado, ou seja, como é que eu estou dentro da sociedade? Eu estou entre o time dos que vivem bem e que tem toda a grana do mundo, todos os recursos, ou eu estou do time daqueles que ganham pouco, ficam desempregados, alimentam-se mal, não têm acesso à saúde, e por aí vai. Então, isso é tomar consciência de si dentro da sociedade. Não estou dizendo que a pessoa vai ser revoltada, mas ela tem que ter condição de que lado, em qual canto da sociedade ela está enquadrada. E a teoria do Marx fala isso, e fala dos eixos da vida humana. Então, trabalho, ciência, tecnologia e cultura, ele vai falar. E são coisas que aparecem na nossa legislação, e é por isso que o pessoal muito de direita, e assim, tem pessoal de direita muito esclarecido, tá, pessoal? E tem pessoal de direita que, pelo amor de Deus, tem pessoal de esquerda esclarecido e tem pessoal de esquerda que também, pelo amor de Deus, só um milagre mesmo. Então, assim, eu evito classificar as pessoas como boas ou ruins por votar no A, no B e por aí vai. Não, acho que pode votar, mas ser esclarecido também e ter um diálogo bom. Então, as dimensões da vida humana são
trabalho, educação, cultura e tecnologia. E aqui no IFMT a gente organiza isso por eixos tecnológicos. Todos os campos do IFMT, eles seguem um eixo predominante. O eixo de vocês é um eixo, agora não lembro se é ambiental ou de agroambiental, alguma coisa assim. Eu trabalhava no Instituto Federal no campus Rio Branco, na capital do Acre mesmo. E por ser um campus da capital, normalmente eles ajudam muitos segmentos administrativos e por aí vai. Então, o eixo principal do campus Rio Branco no IF do Acre era gestão e negócios. A consequência é que a gente vai ter cursos de administração, bacharelado em administração, superior de tecnologia em logística, superior de tecnologia em processos escolares e por aí vai. Então, mas existem outros campos no Acre que tem ênfase relacionado com o meio ambiente. E aí tem um campus no interior, numa cidade histórica aqui para a região, que é Chapuri, onde viveu e morreu Chico Mendes, que é considerado um ambientalista de importância até internacional. O eixo de lá predominante é meio ambiente. Então, os cursos são gestão ambiental, superior de gestão ambiental, agroindústria e por aí vai. Biotecnologia, acho que era um curso que tinha lá, não sei se evoluiu para o superior, acho que era técnico, não sei se evoluiu para o superior. Então, a gente trabalha com eixos. E aí, algumas das coisas que a gente considera essenciais na nossa rede. E essas coisas essenciais, a gente colocou como princípios. Princípios, pessoal, entendam como a base, aquilo que traz as ideias fundamentais para a gente construir algo em cima. Esse algo em cima que a gente constrói, é isso que eu estou fazendo com vocês, né? E eu e todos os professores do IFMT, não é? Trabalhar os conteúdos em outras perspectivas, de maneira integrada e por aí vai. Então, todo IF ele vai se articular com o setor produtivo. Quando os IFs foram criados, a gente tinha um conceito do Eliezer Pacheco, que era o secretário da CETEC, que é a Secretaria de Educação acho que Tecnológica, alguma coisa assim do MEC, é uma secretaria bastante importante. Ele falava muito em arranjos produtivos locais, ou seja, todo instituto ele está em um determinado situado em um determinado território, uma determinada cidade, uma determinada região. Ele tem que saber quais são os aspectos produtivos daquela região. Então, se eu for para a Confresa, levando o instituto, e eu quiser levar um curso de astronomia, gastronomia e por aí vai, vocês acham que são os cursos mais adequados para a Confresa? A pessoa vai terminar astronomia, vai ter um monte de vaga de emprego, a pessoa vai terminar astronomia, ela vai conseguir melhorar a fazenda, a chácara, o sítio. Vocês acham que isso vai dar certo? Com certeza não, professor. Pois é, então todo IFMT, todo campus, quando ele vai ser instalado, ele tem que ter um diálogo com o setor produtivo, que seriam os arranjos produtivos locais. E aí são esses arranjos produtivos locais que vão dizer qual vai ser o portfólio de cursos daquele campus. O portfólio seria como se um catálogo dos tipos de formações que ele oferece. Tá? Então isso é bastante interessante. O outro ponto, pluralismos de ideias, tá? Ideias e concepções pedagógicas. E aí eu lembro quando eu trabalhava no IF do Acre, eu sempre fui considerado muito de direita, tá, pessoal? Mas Deus me livre de ser considerado de extrema direita, negacionista e por aí vai. Mas enfim, os meus colegas muito esquerdistas, eles assim, não gostavam de algumas ideias, como a reforma do servidor público. Assim, eu não sou contra o cara ganhar bem, né? E também eu faço concurso, eu com mais razão que tenho que dizer assim, eu corro para cargos que pagam mais, né? É o meu histórico de vida, onde está pagando mais, eu estou fazendo concurso, estou nem aí. Mas, claro, reconheço que tem que melhorar sempre a educação, mas é muito ruim quando a gente vai para um ambiente que algumas ideias não podem ser postas. Hoje, a minha concepção jurídica e tudo mais é que as únicas ideias que a gente não pode trazer para a mesa, né, do baralho aí do Gladson, a gente só não pode trazer para a mesa, pessoal, ideias excludentes. São aquelas ideias assim que dizem, um determinado grupo tem que ser eliminado, determinadas pessoas não posso nunca ouvir, tenho que calar essas pessoas e por aí vai. Essa ideia a gente não aceita.
Entenderam? Então, a ideia de exterminar pessoas, exterminar grupos, acabar com os meios pelos quais as pessoas se manifestam, isso aí não é aceito, pessoal. Juridicamente não é aceito. Mas a gente tem ideias diferentes, que não excluam as pessoas, isso é perfeitamente possível. Vocês estão estudando nos textos sobre concepções pedagógicas. Então, tem gente que acha que educação poderia ser de instituições privadas. E o próprio governo Lula criou o ProUni. O ProUni, o que é? São vagas no ensino superior que não são feitas pelo poder público, são nas instituições privadas. O Estado vai lá, ajuda reduzindo a tributação das grandes faculdades privadas e elas dão não sei quantas bolsas nos cursos que elas já têm. Então, perceba, se mesmo um governo de esquerda, do PT, fez uma coisa que utilizou a rede privada para ampliar vagas no ensino superior. Então, a gente tem diferentes possibilidades, diferentes concepções. Vocês vão estudar conteudistas, tecnicistas, pragmáticos, enfim, progressistas, liberais na educação e tudo mais. E eu defendo que a gente tem que ter um espaço para todas essas pessoas. A gente só não tem que ter o espaço para aquela pessoa que quer cercear o direito dos demais. Isso aí não. Porque a nossa Constituição assegura o pluralismo de ideias e de concepções. E a nossa rede é pautada nisso, ou seja, ela segue. Os valores estéticos, políticos e éticos, na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa. Pessoal, quando ele está falando do pleno desenvolvimento da pessoa, está falando em formação integral, omnilateral, ou escola. Acho que o Gramsci, a gente tem um filósofo, um socialista italiano chamado Antonio Gramsci. E aí o Gramsci, ele falava, acho que na escola unitária. E a escola unitária é essa escola que forma o ser humano por completo. Então a gente tem diversos termos que são utilizados trazendo ideias, se não iguais, mas muito parecidas. Formação integral, formação omnilateral, formação da escola unitária. Então são conceitos que quando a gente vai ler todos os textos desses autores socialistas que falavam sobre educação, especialmente a educação daqueles que eram mais excluídos pela sociedade, a gente vai ter essa ideia, tá? E uma coisa que a gente, acho que eu até ouvi aqui, não lembro se foi hoje, formação para o mercado de trabalho. Pessoal, no Instituto Federal a gente tem pavor de ouvir isso, formação para o mercado de trabalho. Porque a formação para o mercado de trabalho dá a ideia de que a educação ela está submetida ao mercado. E a educação não é para ser uma mercadoria. A educação é para ser um instrumento para a emancipação do ser humano. É por meio da educação que a gente se liberta. Liberta o pensamento e liberta nas nossas possibilidades de agir na sociedade. E é por isso que a gente não quer formar ninguém para ser empregado em determinada indústria, em determinada fábrica. A gente quer formar alguém para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Mas eu não quero formar alguém para a indústria X ou isso, ou para ser peão em fazenda, ou por aí vai. Eu quero formar o cara para ser um cidadão antes de qualquer coisa. Mas, além disso, ele também precisa sobreviver e ele depende da sua força de trabalho. Então, claro, ele tem que ter um saber que seja instrumental, que permita que ele se empregue. Isso é verdade. Mas o meu foco não é formar para a empresa, não. A gente tem o trabalho, pessoal, como a gente, desde a nossa origem, e aí eu expliquei para vocês qual é a origem dos institutos federais, não expliquei? Então, desde o início, a gente sempre falou em trabalho. A gente sempre pegou aquele coitado que tinha que trabalhar e tinha que se profissionalizar ao mesmo tempo, tinha que se aperfeiçoar, tinha que desenvolver conhecimentos. E a gente ainda está tendo isso, não é? Muitas das universidades federais, quando elas ofertam curso durante o dia, elas acabam não atendendo os trabalhadores. E eu lembro que a minha família, na origem, é muito pobre. E eu tenho irmãos que têm um pouquinho de diferença de idade, e como a família era muito pobre, eles precisavam trabalhar para ajudar a sustentar os demais, né? A família e todos os demais. E aí, quando chegava o período vestibular, não queria muito fazer um curso, tipo, uma engenharia. Eu tinha um irmão que sonhava em fazer engenharia, nunca fez. Porque a engenharia era o dia todo, e ele precisava trabalhar, era mecânico, né? Trabalhava no chão de uma oficina, dessas grandes concessionárias. E aí ele nunca fez.
porque não tinha oferta desse curso no período noturno. E aí ele fez, como ele gostava de cálculo e tudo mais, fez matemática. Mas saía tão cansado da mecânica do dia inteiro, né, da semana inteira até o sábado, que ele dormia nas aulas. Então, assim, o curso dele durou 8 anos. Um curso que eram 4 anos, virou 8 anos, né? E era muito difícil, a vida na federal era muito difícil mesmo. Então, mas aqui a gente trabalha com a classe trabalhadora, e aí tenta ter o trabalho como um princípio educativo, ou seja, a gente utiliza o trabalho, a nossa atividade, para tentar aprender e refletir sobre ela. E aí, óbvio, né? Eu estou numa primeira disciplina, a gente infelizmente está no ambiente remoto, mas se a gente já estivesse numa disciplina do meio da licenciatura de vocês já teriam experiência de sala de aula, pelo menos observando, fazendo anotações, e a gente ia utilizar essa experiência, essas anotações sobre o trabalho do professor para desenvolver reflexões críticas e soluções e tecnologias para aquela prática dele. O que a gente conseguiria agregar naquela prática para que causasse uma espécie de melhora. Além do trabalho, a gente tem a pesquisa como princípio educativo, ou seja, todo o nosso trabalho, a gente vai a campo, a gente vai onde está o objeto da nossa formação. Então, se eu estou formando agrônomos, eu preciso que eu veja a profissão do agrônomo como um princípio norteador dessa minha atividade. Se eu estou formando professor, eu preciso que a sala de aula seja um princípio, não é, do trabalho, daquela formação de licenciatura, e seja no agrônomo, seja o licenciado, eles vão pesquisar sobre a área na qual eles estão se formando. E aí desenvolver pesquisa é muito mais do que pesquisar só textos, tá, pessoal? Desenvolver pesquisa é também fazer experimentos. Fazer experimento quer dizer o quê? Eu vou para uma sala de aula, eu vejo o que o professor está falando, eu leio sobre eu leio sobre o conhecimento que ele está trabalhando, eu leio sobre formas de trabalhar aquele conhecimento, eu desenvolvo tecnologias relacionadas com aquele conhecimento que ele está trabalhando, e eu devolvo isso, eu crio uma tecnologia, como um joguinho, questionários, metodologias ativas, como sala de aula investida, e por aí vai, mas não basta. Eu vou lá e testo. A gente tem que ir lá e saber se o quiz realmente deu um resultado, aplico o quiz, avalio se os alunos tiveram um bom desempenho, avalio se eles gostaram, porque ter bom desempenho não é só gostar, é também acertar as questões, se ao final eles passaram a saber mais do que o que eles sabiam, e por aí vai. E aí, quando eu analiso tudo isso, eu estou concluindo um ciclo de pesquisa. Entenderam? Alô, todo mundo vivo? Sim. Sim. Beleza. Aqui, professor. Sim. A tecnologia, pessoal, quando eu trabalho dentro do instituto, é mais ou menos o sentido do que eu falei. Enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, e a ciência isso é um acumulado, tá? Como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções do setor produtivo. Ficou um pouco complexo esse conceito que as diretrizes tratam, mas é isso mesmo. Então, a gente tem as ferramentas que foram desenvolvidas, a gente tem uma evolução, tipo, a gente já não faz mais as coisas como a gente fazia há 500 anos. Alguém levantou a mão? Não fui eu. Não, só ouvi o barulho, não tenho certeza não. Foi sem querer, porque eu apertei aqui. Ah, beleza. É que eu ouvi o barulho, mas só fiquei preocupado de alguém estar esperando. Então, pessoal, vai ter vários outros, como questão da identidade, relações étnico-raciais, outras proibições de forma de exclusão, mas essas daí, elas são gerais, são para toda a educação, então em todo lugar a gente vai ter. Mas essas bases da EPT, que eu espero que vocês tenham conseguido perceber um pouquinho. Professor, o que seria a EPT? Educação profissional e tecnológica, que tem como base a evolução da ciência. A gente evoluiu de uma rede de instituições que pegava os grupos mais excluídos da sociedade, depois a gente contribuiu para a formação da classe trabalhadora, ou filhos da classe trabalhadora. A gente sempre pensa no ser humano de maneira integral, omnilateral, ou de maneira unitária, como falava Gramsci.
a gente sempre trabalha a partir do trabalho, ou seja, daquele ofício, como uma ferramenta de investigação e de melhoria, e a gente sempre tem a pesquisa como um princípio para a gente também produzir conhecimento. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, só se for... Tá de boa. Beleza, paramos aqui. Agora vai dar quase 1h30 do nosso encontro. Eu vou tentar localizar um arquivo aqui rapidão e eu apresento para vocês. Enquanto vocês vão pensando sobre dúvidas sobre o trabalho, acho que alguém já começou a querer tirar dúvida pelo grupo e eu disse que a gente tira dúvida aqui, não é? Que teria algum instante para a gente tirar a dúvida. Eu vou apresentar um trabalhinho que uns estudantes no IF do Acre fizeram quando eu comecei a aplicar essas metodologias. E aí acho que vai ajudar a gente a esclarecer alguns pontos. Espero que vocês já tenham começado a leitura do texto, porque, embora eu tenha ampliado o prazo, o ideal é que a gente comece o quanto antes e auxilie. Deixa eu ver aqui. O prazo até que dia, professor? Não vou lembrar de cabeça, eu mandei nas orientações, não é? Leste lá as orientações? A primeira parte até o dia 30, Rômulo. Ficou bastante, né? Poderia reduzir isso aí, não é? Não, professor. Não, professor, calma. Meu Deus. Gente, eu tenho que fazer um comando Temos meu. Professor, podia aumentar, porque tem tanta coisa para entregar dia 30. Verdade. Não, então vocês se programem para fazer com antecedência, tá? Que não vai aumentar, não. E não vai aumentar, não, porque Você argumenta. a gente tem o SIC, e aí eu já vou estar entrando um pouquinho no período do SIC, então já é uma coisa ruim, que não era para a gente entrar com atividade no período do SIC, já vai estar errado, tá? Já posso receber puxão de orelha da coordenadora, mas enfim, é o que deu para fazer. E o outro ponto é que a gente tem prova final. E aí a gente já começa o período das provas finais. Então eu preciso ter avaliado. Então, se eu não tiver tempo de avaliar, não tem condição, né? Então tem que ser entregue antes, sim. E nas provas final eu tô dentro. Cara, eu te recomendaria dar quase a tua vida para não estar na prova final, porque ela vai ser com todos os textos, tá? Eu sei, Essa... é porque eu acho que eu perdi uma avaliação, não foi? Uma foi E eu faço prova oral, tá? No final da... Eu sou mudo. Nossa senhora. Eu faço prova oral. Então, assim, pessoal, dão o gás da vida de vocês, para de dormir, enfim, para de jogar baralho, mas é isso. Essa prova final é a mais difícil. Pois é, muito mais tranquilo, tenta garantir agora do que contar com a prova. Não que seja impossível, também não é não, né? Só saber estudar que dá certo. Mas nem sempre dá, não. Qual é a atividade que eu tava procurando, não consegui achar. Quase me bota no paredão. Ai, gente. Toda merda. Ai. Dúvidas, pessoal? Vão falando aí. Depois, se eu achar o trabalho, eu mando. Mas eu queria só apresentar, não queria mandar, não. Diga. O senhor comentou da parte de jogar o texto na hora que a gente fizer a coisa da apresentação para pôr no YouTube. Eu não entendo quase nada de internet. Como que eu faço isso? Entendi. Faz o seguinte, manda pelo WhatsApp, não gasta tempo com o YouTube, não. Porque no final a gente tem que compor. Vocês viram que toda vez que a gente faz o encontro, eu gravo.
eu baixo esse vídeo, depois eu carrego no YouTube. Tenho 2 trabalhos, né? O de baixar, que demora um tempinho, depois de carregar, que também demora um tempinho. Então é isso que eu faço. Quando eu carrego todos esses vídeos e vocês acessam lá o meu canal, tem uma galeria, ou seja, uma relação, uma playlist de todos os encontros que a gente teve. Encontro 1, 2, agora o 6, daqui a pouco ele aparece lá. Com os vídeos de vocês, eu vou organizar também playlists. Texto 1, aí faço a playlist dele. Texto 2, aí faço a próxima playlist. Aí deixo tudo organizado. Se vocês fizessem no YouTube, num canal de vocês, eu não consigo depois fazer essa organização. Então, o melhor mesmo é me encaminhar. Os problemas que eu tive com as turmas do ensino médio no envio do vídeo é que demorava por conta da internet e alguns gravavam vídeos muito longos e não conseguiam encaminhar pelo WhatsApp, que parece que ele limita, não sei se é 3 minutos, alguma coisa assim. Para quem fez isso, a solução acabou sendo dividir o texto em algumas partes ou gravar vídeos de até 1 minuto e mandar em partes. Essa foi uma das soluções. Mas resumindo, acho que foi o Jusilei que perguntou. Não manda nada para o YouTube, manda só no meu WhatsApp e aí eu faço esse trabalho. Só que assim, cumpram o prazo. Porque depois, até o prazo, eu ainda vou ter que passar talvez uma noite acordada lá, tendo que deixar tudo organizado. Mas depois não quero ficar tendo esse trabalho por aluno que deixou de cumprir o prazo, não. E essa parte é individual, não é? Professor, só reforçando Pro aí. WhatsApp da turma, professor? Pode mandar lá ou pode mandar no meu, tanto faz. No privado ou no WhatsApp do grupo. Como todo mundo vai ver, pessoal, manda aí no grupo. Mas só reforçando aí essa questão da postagem, a primeira aula nossa, disciplina que nós tivemos aula no começo agora do ano, foi sobre informática básica. E foi onde nós fizemos esse tipo de contexto aí. Apresentação pelo YouTube de cada tema dividido em grupos. Teria o quê? De 4 a 6 minutos a apresentação. Entendi. Então vocês já sabem, mas assim, não precisam ter trabalho com o YouTube, não. Deixa o trabalho do YouTube comigo. Gravem o vídeo com a iluminação boa, arrumem, façam aquela apresentação, limpa a lente do óculos, né, o Jean? A Bruna, qual era a moça que estava com o cabelo bem bonito na aula passada? Milena, arruma aquele cabelo daquele jeito. Aí grava o vídeo, aí manda, pronto. Essa é a preocupação de vocês. A outra preocupação é desenvoltura, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não manda vídeo lendo nada, não, tá? Então, assim, ensaia. Professor, tem um problema, não sei o quê. Teve um aluno que gravou uns 10 vídeos para chegar ao produto final. É isso mesmo, pessoal. Uns têm mais desenvoltura, outros têm menos. Cada um vai ter o seu percurso, com mais ou menos trabalho. Esforcem-se e façam um trabalho digno, assim que vocês olhem e digam, meu Deus, esse aqui sou eu, muitos parabéns, né? Então, sejam críticas do próprio trabalho. Professor, uma pergunta. Diga. Igual se uma pessoa na sua matéria que está na merda, lá no fundo do poço, eu tirar 10 nessa última avaliação, tô de boa ou tô mal? Ela é a principal avaliação, né? Eu vou fazer a distribuição dos pontos para vocês terem ideia de quanto que vale cada coisa. Aí eu apresento para vocês. Mas a principal avaliação da disciplina é essa sequência. Mas vocês já perceberam que tem uma parte em grupo e tem uma parte individual, não é? O vídeo, a reunião é em grupo, a discussão do texto é em grupo, a formulação das questões é em grupo, a divisão dessas questões ou dos pontos é em grupo, a elaboração do primeiro relatório com a fotinha em grupo, e aí depois tem o vídeo discutindo um ponto, aí é cada um fazendo o seu, e depois, por último, tem os memoriais da disciplina, que é cada um fazendo o seu. Então, esse conjunto de atividades é a principal avaliação da disciplina, que a gente chamou de trabalho final de curso, ou da disciplina, mas que é um conjunto de passos, de tarefas, não é? Então, eu acredito que dá para tirar uma nota bem boa. Agora, não sei se vai dispensar. Eu vou fazer a distribuição nos pontos e eu apresento no grupo. Professor, o senhor pode me explicar um pouco mais sobre o memorial? Posso. Memorial, o Jusilei, ele é tipo um relatório. Então, tipo, ele vai dizer assim, este memorial é referente à disciplina Filosofia da Ciência, que foi ministrado no curso tal, vai identificar o teu curso.
Aí vai dizer, aqui nós vamos está dividido em 2 blocos. O primeiro bloco é mais direcionado para a execução da disciplina, portanto, questões metodológicas. E o que seriam as questões metodológicas? Como é que foram as aulas, como é que foi a interação professor-aluno, como é que foi a interação aluno-aluno, e outras questões, que agora eu nem lembro mais o que está lá. Aí, beleza, terminou, né? Avalio desta forma, não sei o que. Pode usar a primeira pessoa ou a segunda, aliás, a primeira do singular ou a primeira do plural. Em textos acadêmicos é muito comum a gente usar a primeira do plural, tá? Não usar eu avalio isso, mas sempre avaliamos, pensamos, imaginamos que seria melhor dessa forma, e por aí vai, entendemos, e por aí vai. E aí, terminou essa primeira parte da execução da disciplina, começa os parágrafos da segunda parte. Nessa segunda parte, apresentaremos as tendências ou perspectivas da educação que foram identificadas a partir dos textos lidos e também das apresentações em vídeo dos colegas. Identificamos conforme a seguir, né? 2 pontos. A primeira tendência pedagógica que verificamos foi a de nome tal. Aí tem que dizer o que entendeu por ela. Essa tendência é muito baseada em determinado item, né? Então, tipo, cada tendência valoriza um aspecto, ou um determinado setor produtivo, ou um determinado elemento, e por aí vai. Então, vai discorrer um pouquinho, sem copiar texto, tá? Pelo amor de Deus. Aí tá, depois tem a outra tendência, aí vai discorrer sobre ela. Terminou as tendências que identificou, aí vai fazer uma avaliação sobre qual seria a tua concepção de educação, o que tu sabias antes sobre a educação e as tendências, e o que sabe ao final da disciplina. Entendi, basicamente professor. Isso. Agora, lá nas instruções, tem os itens todos. Deixa eu puxar aqui, enquanto alguém vai formulando eventualmente outra pergunta, eu vou puxar aqui o texto das orientações para a gente ver essa parte dos itens, tá? E aí não ficar nenhuma dúvida. Meu Deus, esse professor pega pesado. E a vida pega mais ainda. Imagina vocês em sala de aula. Por isso que a Juscelene não quer ir, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pois é, os memoriais estão aqui, ó. Não, tá aparecendo só sua foto aqui. Não, para mim tá aparecendo normal. Para mim já apareceu também. Vai aparecer, tá? E no vídeo vai ficar, mas eu vou ler também. Ó, o texto vai ter 2 blocos. O primeiro bloco é a execução da disciplina. Aí ele vai ter que abordar as boas experiências. Então, tipo, no teu texto tem que dizer assim, ó, estes memoriais estão divididos em 2 partes. Na primeira vou ter os itens tais. Aí enumera esses itens aqui. Quais itens, professor? Execução da disciplina, que vai ser dividida em boas experiências, o que precisa ser melhorado e qualidade da atuação da relação entre professor e aluno, ou entre os alunos, né? Relação estudante-estudante, ao longo da disciplina. Aí vai fazer comentário. Sobre o que foi bom na disciplina. Gostei das experiências tais e tais, ajudaram nisso, naquilo. Fechou. Próximo ponto, o que não foi bom? Durante a disciplina tiveram as coisas que não foram tão boas, foram essas. Sugeriria que fizesse da seguinte forma, ou que considerasse outros aspectos e por aí vai. Fechou. Passo para o próximo. Na relação entre professor e aluno, ocorreram tais coisas. Então, a gente tem diferentes estilos de professores, né? Então, vocês vão, com o que vocês conheceram de mim, vocês vão avaliar. E vão avaliar também a relação de vocês com os demais colegas e dos colegas com vocês. Beleza? Eu até coloquei relações professor-estudante, mas também é uma relação estudante-professor. Você pode dizer assim, a minha relação com o professor foi nesse sentido, tive tais questões supridas, tais questões não foram, e por aí vai, né? Meio que fazendo sempre a autocrítica. Eu gosto sempre de texto assim, que você não só avalia o outro, que a gente apontar para o outro é sempre o caminho mais fácil, né? A gente aponta lá e tal, é muito fácil a gente ver problema na relação, mas só ver o problema no outro na nossa relação, não é? Mas toda relação tem pelo menos 2 envolvidos. Então, quando eu estou me relacionando com vocês estão me avaliando, beleza? Mas vocês também têm que se avaliar nessa relação comigo. Entenderam? Então, tentem fazer esse esforço. E aí, quando for avaliar a relação entre estudantes, avaliem se eu contribuí para o meu colega saber, ajudei a tirar dúvidas,
contribuir nas discussões sobre o texto, aí o colega contribuiu comigo, teve gente que trouxe coisas legais que me ajudaram a entender textos ou conceitos que eu não sabia. Então pensem sempre, pelo menos nos dois lados, tá? Evitem a coisa que, eu só consigo ver o outro, só consigo julgar o outro, e por aí vai. Bom, terminou isso aqui, aí começa o segundo bloco. Nesta segunda parte de trabalho, vamos tratar dos conteúdos trabalhados na disciplina. Então, identifiquei tantas tendências, aí enumera as tendências, diz o que elas apresentam e por aí vai. Isso aqui vai ser muito bom se os colegas fizerem trabalhos bons. Então, se os textos do colega não identificarem as tendências, não trouxerem os principais pontos do texto, aí o aprendizado de vocês fica um pouco prejudicado, né? Porque vocês só vão ter, talvez, o que o professor ensinou ou o que vocês leram no texto de vocês. Mas aí eu avalio mal lá aqueles que fizeram os vídeos ruins. E aí o outro ponto, análise crítico-reflexiva e comparativa. Ser crítico, pessoal, é perceber assim, a gente aprendeu X com profundidade, com clareza, de uma forma mais prática ou dinâmica e por aí vai. Então, vou comparar agora se antes eu sabia, se eu cheguei aonde eu deveria chegar, pelo que eu consigo perceber, se eu consigo comparar o antes e depois, o que eu sabia sobre a educação, sobre as tendências, o que eu passei a saber, e aí descreve um pouco disso. Todo memorial é mais ou menos assim. A gente tem muito uso de memoriais nos processos seletivos. Às vezes as pessoas querem muito fazer um curso, um mestrado, uma especialização e por aí vai. E aí as pessoas pedem memoriais sobre a trajetória profissional e o que ela pretende com aquela formação que ela vai obter. Então é sempre algo muito descritivo, muito analítico, muito reflexivo e crítico também. Então se eu quero fazer um curso, por exemplo, eu sou candidato para um doutorado em Direito na UNB, que é onde eu estudo atualmente, né, o curso que eu faço. Por que eu quero fazer esse doutorado? O que da minha trajetória me assegura que eu vou ser um bom aluno nesse doutorado, vou contribuir para esse doutorado? Porque aí uma outra coisa, tá? Vocês estão recebendo uma formação, mas vocês também estão contribuindo para a formação do professor aqui. Porque quando eu atuo com vocês, eu também aprendo, não é? E vocês também vão aprender com os estudantes de vocês. Professor, não aprende nada, aquele estudante é chato, ele tem um déficit de aprendizado, ele é limitado e por aí vai. Não, mas você aprende, porque você aprende como trazer estratégias ou recursos que auxiliem aquele estudante a superar as dificuldades. Então, toda disciplina que a gente ministra, todo mundo aprende, todo mundo sai formado dessa disciplina. Beleza? Então, todo curso, quando a gente vai se candidatar, a gente também tem que dizer o que a gente contribui do curso e não só o que a gente leva daquele curso. Entenderam? Então, memoriais são muito comuns em processos seletivos. A pergunta do Rômulo, no material que eu mando, na mensagem do WhatsApp tem uns períodos, tá? Então, toma cuidado, leia direitinho lá as informações. Tem o caminho para os textos, esses aqui são os textos distribuídos, e tem as datas das provas finais, de 12 a 17 de julho, a gente tem que fazer prova final. Então, não tenho como aumentar esse período. Na verdade, aqui, do dia 7 em diante, eu já estou entrando no período do SIC. Não era para ter disciplina executada dentro do período do SIC. Entenderam? Então, não posso aumentar prazo, não. Sem condição. Ô, professor, os vídeos é para mandar para o senhor por WhatsApp. E o memorial? Eu vou criar as tarefinhas no Moodle. Na verdade, vai ter o relatório do grupo, vai ser um trabalho, aquele que tem a fotinha e tudo mais no final, e vai ter os memoriais. Aí eu vou criar essas tarefas no Moodle, igual eu fiz com aquela atividade substitutiva. Tá bom, então. Pessoal, alguma outra pergunta? Professora, não que eu lembre agora. A gente vai juntar o grupo, dividir, cada um fica com o tema e cada um faz o seu vídeo, é isso? Vou compartilhar aqui de novo a tela e a gente vai ler as instruções lá do material, mas mais tentando sanar a dúvida, tá? Ô, professor, o senhor falando aí sobre
falando assim, pra gente colocar as opiniões, tipo assim, qual aula que gostou, como é que foi, o andamento da aula do professor, tal. Esse cada um tem que fazer particularmente, ou como nós estamos fazendo esse trabalho em grupo, tipo assim, vamos fazer tudo junto. Não, memorial, cada um faz o seu. Ah, tá. Acho Não, que não ficou claro, né, essa informação. A atividade vai ser em grupo, pessoal, é o passo 2. É a única atividade em grupo. O que que vai ter essa atividade? Encontro, vocês vão se encontrar, vocês vão garantir que todo mundo lê o texto. Pessoal, todo mundo lê o texto? Lá li, não li, não sei o quê. Assegura assim que, pô, é muito ruim alguém do grupo ir para a reunião sem ter lido o texto. Esse é o primeiro ponto. Mas podem relatar, fulano não leu, não veio para a reunião e por aí vai, né? Que aí a gente já avalia mal. Mas essa atividade é em grupo. Reuniu, faz a discussão do texto. O que seria a discussão do texto? Ah, pessoal, qual é a ideia central do texto? Aí a pessoa vai levantar, né, entre os estudantes. Ah, eu acho que é isso. Ah, não, mas faltou falar disso. Aí as pessoas se complementam, né? Tem que ser uma atividade em grupo. E se tiver essas complementações, anota para constar do relatório. Depois vai dizer assim, essa é a ideia principal, tá, mas o autor aborda vários pontos, porque para a gente chegar no principal, às vezes a gente precisou passar por vários pontos, né? Eu quero falar sobre bases da EPT, quero falar sobre o Instituto Federal, mas para eu falar de um Instituto Federal, eu tenho que falar sobre o histórico da formação da rede federal, que foi de onde veio o Instituto. E aí, para isso, eu também abordo questões históricas da sociedade, formação da indústria de base, a formação tecnicista da década de 70 e por aí vai. Então, assim, eu preciso passar por vários pontos. E aí o grupo tem que identificar esses pontos, relacionar tudo. Fez isso. Às vezes o texto diz assim, esse trabalho quer responder a tais questões. Como resolve isso? Como faz isso? Quando isso ocorreu? Quais as finalidades desse governo? Quais os impactos da reforma da educação da década tal? Então, às vezes o texto traz essas perguntas e traz as respostas. Tem que responder as perguntas que ele traz, né? Que existem no texto. E aí vocês, se for o caso, vocês vão identificar. Então, pontos, os principais pontos pelos quais o autor passou, os autores, sei lá, ou as principais questões que os autores tentaram trabalhar ou responder. É isso que o grupo vai fazer, não é uma só pessoa, é por isso que vai ter a reunião, porque o relatório vai ser tão melhor quanto mais gente tiver analisado, tiver feito suas anotações. Então, o ideal seria que cada um lesse, relesse, já pensasse quais são os principais pontos, quais são as principais questões e já levasse isso para a reunião. Pode ser que a Bruna leve questões muito parecidas com a do Gledson, mas pode ser que o Gledson tenha algumas a mais, pode ser que a Bruna tenha algumas a mais e por aí vai. O fato é que não é para ninguém ir para a reunião sem ter lido, relido, estudado cuidadosamente o material e sem ter feito algumas anotações. Chegou lá no dia da reunião, começa a anotar quem está participando, o objetivo da reunião em nome da disciplina, beleza? Quais são os pontos e questões mais relevantes do texto? Isso aqui tudo vai discutir entre o grupo e vai escrever lá o que seria o entendimento do grupo sobre as principais questões. E depois vai dizer, a gente relacionou 5 pontos do texto que são muito importantes. Ou pode ter mais, tá, pessoal? Pode ser que um texto tenha 10, 15, 20 pontos importantes. Aí vocês vão relacionar. Depois que relacionar, vocês vão distribuir isso entre os estudantes. Então, o Gledson ficou com os pontos 1 e 2, ou só com 1, desde que vocês distribuam de forma que cubra o texto todo. Porque a pessoa que vai ver os vídeos, ela não vai ler o texto de vocês. Então, os vídeos, eles têm que apresentar os pontos todos, os principais pontos do texto. Então, se vocês identificaram 10 pontos no texto, mas só apresentam 5, quem assistir aos vídeos não vai entender aquele texto. Perceberam? Então, vocês têm que apresentar coisas, mas também tem que apresentar. Então, pode ser que tenha um caso de 10 questões, mas aí cada integrante pegou 2 e por aí vai e foi fazer o seu vídeo. Aí fez a fotinha dessa reunião, gerou esse relatório, colocou a fotinha depois com os nomes dos participantes, mandou no Moodle, acabou essa tarefa em grupo. Aí começam tarefas individuais do vídeo e depois, por último, do memorial. O vídeo é no passo 3, aí me mandam os vídeos, aí eu ajusto a galeria, ponho tudo no YouTube e digo, pessoal, já pode ir lá assistir.
Aí depois de assistir a tudo, aí cria os memoriais. Individual. Ah, tá. Agora eu entendi. Primeiro passo é fazer esse trabalho. E depois, por último, que faz o memorial, que é das aulas, que achou de interessante, essas coisas todas, Isso, né? tem o roteiro dele, né? Tem dividindo as partes, tem que tratar daquelas questões, então tenta obedecer a tudo isso que dá certo. Ah, tá. É porque eu pensei que esse memorial, no caso, seria o primeiro, depois fizesse o trabalho. Aí agora eu entendi. Primeiro o Não. trabalho Mas e na depois o orientação está memorial. passos, não é, o Luana? Tipo, você Não, não mas faz o certo. passo 5 antes do 1, não é? Por isso que eu coloquei na ordem. Mas realmente, talvez tivesse que melhorar e a gente mantém o diálogo exatamente para sanar essas dúvidas. Mas sigam os passos, a ordem dos passos, tá? Não façam sem aquela ordem, não. Pessoal, eu compartilhei isso aqui já com vocês naquela sessão de perguntas e respostas, que é exatamente a pasta da disciplina no meu Drive. Aí, se vocês clicarem lá, todo mundo está vendo, não tá? Ou alguns estão vendo, não estão? Sim. Ó, tem um material teórico introdutório. Aí, o que foi que a gente trabalhou na introdução da disciplina? Aquelas questões que eram mais da disciplina de metodologia da ciência, mas que eu entendo que elas são necessárias de a gente revisar. Foi por isso que a gente revisou. Aí aqui tu consegues baixar de novo hoje, Jusilei. A gente trabalhou o texto de Oliveira sobre políticas públicas educacionais. Então esse foi o material teórico introdutório, ou seja, que a gente fez lá no iníciozinho da disciplina, quando a gente começou a se conhecer. Agora, no trabalho final da disciplina, a gente tem esses materiais, as orientações no formato de texto, tem também no grupo do WhatsApp, mas tem no formato de texto, os sorteios, as imagens dos sorteios de formação dos grupos e de distribuição dos textos, o exemplo da exposição oral da estudante do ensino médio, ficou muito bom, muito legalzinho. Ela só esqueceu de mencionar nome, aliás, não, acho que nome ela fala, acho que ela não fala o curso, né, e a disciplina. Acho que faltou só isso. E também teve uma coisinha de conteúdo ali que eu fiz uma correção, mas assim, mais para ela perceber que a visão dela estava um pouquinho limitada, poderia ser poderia ser mais ampla que aquilo, né? Que é a evolução de maquinário no campo. Ela não é uma coisa só ruim, não é? Ela também permite aumentar a produção e as pessoas também que se aumentam sua capacitação, elas melhoram a empregabilidade porque esses equipamentos precisam de um ser humano que programe, que maneje e por aí vai. Mas óbvio que não vai mais precisar do tanto de posto de trabalho que precisava quando era tudo manual. Mas eu só quis ampliar um pouquinho essa visão que ela trouxe no vídeo dela. Aí os textos que eu distribuí para vocês, esses 5 textos, então se quiser ler os textos demais, vai estar aqui. Beleza? Alguma outra dúvida, pessoal? Nessa parte da gente gravar os vídeos, professor, a gente vai ter que procurar alguma coisa por fora, que o senhor disse, né? Fazer algumas pesquisas a respeito do tema, é isso? Não, se no vídeo, aliás, vocês, né? No grupo de vocês ficou incluir mais gente, não é? O de vocês não foi sei, professor. Foi, eu incluí, acho que foi a Áurea de última hora, então ficou com mais gente. Ele não é um texto grande. No meu, professor. Foi no da Bruna, não. A Áurea foi no nosso. Em 2 grupos eu incluí pessoas. No primeiro eu tinha esquecido, acho que era a Luana. Aí eu coloquei num texto que é grande, são 17 páginas, um artigo. Aí beleza, lá eu não coloquei trabalho a mais, porque o texto já era maior que os outros. Era o único texto que não é 10, 12 páginas. A maioria dos textos dá 10, 12 páginas, tá? Mas o texto desse grupo, para onde a Luana foi, ele dá 17 páginas no total. Tirando o que não é texto mesmo, fica umas 14, 15 páginas. Então está um pouquinho maior que o dos colegas, sim. Então, por isso, esse grupo ficou com um a mais. O texto do Saviani, ele dá menos de 10 páginas, só que como a fonte dele é mais juntinha, vocês já devem ter percebido, e as ideias do texto são mais densas, o Saviani, ele é um autor progressista de esquerda, descendente de família italiana, e ele é reconhecido no país inteiro. E aí as ideias dele são um pouquinho mais densas, estruturadas, então mesmo o texto de vocês sendo aparentemente um pouquinho menor, ele não é tão menor. Ele tem 8 a 10 páginas, sei lá, mas se tivesse o mesmo espaçamento dos artigos, ele ia ficar muito maior de tamanho. Então, por isso,
merece ter uma pessoa a mais no grupo. E aí, mas como foi uma pessoa a mais, e esse texto é da conclusão, ele mais que retoma as ideias do livro inteiro, ele vai descrevendo com alguma opinião. Ele também não faz não traz muitos fatos históricos, não, porque já fez isso nos capítulos do livro. Aí eu coloquei que vocês tinham que fazer pesquisas adicionais. Então, quem ficou com o Saviani, eu coloquei para fazer pesquisas adicionais. Mas era especialmente no grupo lá. Mas não impede os alunos fazerem pesquisas e por aí vai, tá? E para esse grupo eu vou fornecer o livro. Aliás, vou compartilhar com vocês todos, que aí se vocês quiserem fazer pesquisa, fiquem à vontade. O essencial, pessoal, é o grupo, todos os integrantes do grupo conseguirem fazer apresentações boas que reflitam o texto todo que ficou com aquele grupo. Se um apresenta muito mal, já vai meio que prejudicar o desempenho do grupo. E a reunião de grupo é isso, para garantir que todo mundo leu, todo mundo entendeu, cada ponto que o cara está pegando, ele tem compromisso de fazer um trabalho decente, por aí vai. É esse o compromisso. Até porque o colega que não vai ler o teu artigo, ele vai depender dessas apresentações boas para conseguir entender a temática. Gleidson, fala. Não, eu só ia pedir para o senhor mandar o resto do livro, porque na conclusão que o senhor mandou lá, fala assim, mais no termo da história dos professores, né? O que eles sofriam assim que eles assumiam o cargo de professor, porque a visão deles, antes deles assumir, era outra. Eles pensavam que quando eles assumissem, eles iam ter biblioteca disponível, laboratório, essas outras coisas mais modernas, né? Quando eles entraram lá, não foi o que realmente aconteceu. Então, o texto ficou assim meio que explícito. Eu queria que o senhor mandasse mais algumas coisas para ficar assim mais, como é que eu posso dizer, mais completo para a gente poder fazer a pesquisa melhor. Estão vendo a tela, não, né? Ainda não. Tá, eu vou fazer isso agora. Esse compartilhamento é que eu errei aqui assim. Uai. Tinha um 0. Só um instante que eu já faço. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vou compartilhar aliás, vou gerar um link para esse texto. E vou mandar aqui no chat. Alguém já salva e já manda, se for o caso, no grupo. Porque esse texto ele está em uma caixa de correio eletrônico que não é minha, é da turma do mestrado. Então, lá no início, a gente criou um correio eletrônico, organizou um drive e tudo mais. Aí tem esses textos. Então, deixa eu ver se eu consigo gerar aqui o link fácil. Compartilhar. Acho que tem 2 arquivos dele, pessoal. Qualquer pessoa com o link. Tem 2 arquivos dele e eu vou compartilhar os 2 porque eles têm uma pequena diferença de qualidade, mas como a gente era estudante lascado, ninguém comprou o livro. Daí foi, acho que foto que um colega se dispôs a fazer do livro, a gente queria muito, aí se dispôs a fazer foto desse livro. Então eu vou compartilhar os 2 arquivos, e aí vocês veem o que é melhor para vocês. Não vai estar de excelência não, mas é isso mesmo, 0800, e vai qualquer pessoa na internet conseguir copiar. Beleza? Aí vocês mandam no grupo do WhatsApp. São 2 links, porque tem 2 arquivos do mesmo material. Então, já cumpri a minha promessa, Gladys.
Pessoal, alguma outra coisa? Da minha parte, não. Beleza, qualquer coisa vão mandando no grupo e eu vou depois mandar mensagem sobre aquela questão do nosso portal de regresso, nosso trabalhinho legal que a gente está fazendo, que eu acho legal, né? Espero que vocês achem também, e a gente tem um formulário para dizer se está legal ou se estão achando um lixo. Mas aí eu comento com vocês no grupo, mesmo depois do nosso encontro. Pessoal, muito obrigado. Se não tiver mais dúvidas, se tiver dúvida, manda no grupo, porque a gente já estourou o nosso tempo. E muito obrigado por hoje. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Agora vai jogar baralho, né, Gladys? Professor, sobre esse livro aí, o senhor colocou como é que é? É bom a gente ter acesso a ele? Como... Com esse drive, na verdade, esse link, tu consegue ter acesso, né, ao livro. Não, no caso, aquele outro que você postou para comprar lá. Livro para comprar? Não lembro, não. Não, quem tinha postado é o Glenn, que queria comprar, não era não? Foi eu, moço, que mandei lá pedindo o professor para comprar para mim, mas como ele é mochiba, ele não quis comprar. Ainda bem que eu não sei nem o que é isso. Tá ganhando esse tanto de dinheiro e tá com mão de vaca aí, segurando. Baratinho, moço, tá só uns 300 e pouco, ele não quis comprar. Olha aí, maldade. Deveria comprar para os alunos tudo.